Três esforços necessários que a palavra de Deus nos convida a ter. Essa é a semente da palavra. E antes de irmos para o vídeo de hoje, aproveite para se inscrever, deixar o seu curtir, deixar o seu comentário e semear essa palavra na vida de muitas pessoas. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Quais são os três esforços necessários que a palavra de Deus nos convida a ter? Quero ler para você o que está escrito em 1 Tessalonicenses, que diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. A Bíblia nos fala de três esforços necessários. O primeiro deles, esforcem-se para ter uma vida tranquila. Se você parar para observar como as pessoas vivem hoje, você vai perceber que as pessoas vivem sempre em alta tensão. Vivem vidas caóticas, que não são nada tranquilas, seja na ansiedade que lhes tira o sono, seja no ritmo que elas andam, seja na maneira que elas vivem com uma agenda bagunçada, sem cumprir horários, sem conseguir administrar bem a sua vida, arrumando encrenca com todo mundo, discutindo nas redes sociais, criando climas ruins nos seus ambientes de trabalho, criando confusão no trânsito, batendo no volante, xingando, sempre acelerado, agitado, sem conseguir, na verdade, olhar para o lado sem já arrumar alguma coisa para a confusão surgir. As pessoas têm uma vida pesada e o resultado é que tudo na sua vida vai mal, que tudo na sua vida não é experimentado em plenitude. Porque se tem algo que nos rouba a paz, que nos rouba a alegria, que nós não deveríamos nos acostumar, é ter uma vida caótica. Que as nossas conversas, os nossos relacionamentos, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa rotina, o nosso acordar, o nosso dormir e até quando está dormindo, ser contaminado pela ausência de uma vida tranquila. É por isso que o primeiro conselho de Tessalonicenses, o primeiro esforço necessário, é nós nos esforçarmos para buscar uma vida tranquila. Uma vida que não é tranquila, ela é cômoda, porém ela é desastrosa. Uma vida que não é tranquila, ela é fácil, porque você só se deixa levar pelos impulsos, pelas emoções, pela situação que te arrasta. É necessário esforço para uma vida tranquila, mas somente nesse esforço você colhe os frutos disso que desde a semente você nutre. Então, busque uma vida tranquila, busque uma vida na qual você se esforça para estar em paz. Para estar em paz nos seus relacionamentos, para estar em paz no seu ambiente de trabalho, para estar em paz com Deus, para estar em paz consigo mesmo, para não viver carregando esse peso, essa sobrecarga de uma vida caótica, de uma vida desorganizada, de uma vida desastrosa. Tenha uma vida tranquila, se esforce para isso. O segundo esforço necessário é quando o texto nos diz: cuide dos seus próprios negócios. Esse é um esforço importantíssimo para a nossa vida. E esses tempos, uma pessoa compartilhou comigo um meme que eu achei muito divertido, que mostrava o seguinte: era como um quadro em que a pessoa dizia assim: olha, aqui está a minha vida, aqui está a sua vida. Na minha vida eu estou aqui. Ela colocava um X e ela dizia: por que você sai daqui da sua vida e vem da opinião aqui? Por que você constantemente não está aqui e fica aqui? Exatamente. É engraçado se não fosse trágico. Mas a maioria das pessoas tem que fazer um esforço tremendo de cuidar da sua vida. Esforce-se para cuidar da sua vida e pare de cuidar da vida dos outros. Tem pessoas que vivem fofocando, comentando, opinando, seja nas redes sociais, seja no trabalho, seja em casa, é na conversa de mesa, é quando se reúne com outras pessoas, vive falando dos outros, vive dando opinião sobre a vida dos outros, vive gastando tempo cuidando dos negócios dos outros, dizendo: eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser feito dessa maneira. As pessoas vivem com essa dinâmica de, ao invés de estarem
vivem cuidando da sua própria vida, ficam habitando em outras vidas, ficam, ao invés de estar no seu lugar, sempre dentro da vida de outras pessoas. Esse espaço não é seu. Então, quer um conselho, um esforço necessário para a sua vida? Esforce-se para cuidar dos seus próprios negócios. Para de falar da vida dos outros. Para de comentar da vida dos outros. Para de dar tanta opinião na vida dos outros. Para de querer decidir tanto pelos outros. E cuida da sua própria vida. Esse é o segundo esforço necessário que a palavra de Deus nos incentiva. O terceiro esforço necessário que a palavra de Deus nos incentiva é: trabalhe com as próprias mãos. Que esforço necessário! Você trabalhar, você fazer a sua parte, você arrumar a sua cama, você lavar a sua louça, você fazer o que é tarefa tua na sua casa, no seu emprego, na sua igreja. Pare de ficar pesando a vida dos outros, pare de ser um fardo na vida dos outros e tenha o privilégio de construir e fazer com as tuas próprias mãos. Cuide da sua vida. Se esforce para uma vida tranquila, se esforce para cuidar da sua vida e se esforce para trabalhar com as suas mãos. Pessoas que vivem pedindo favor, pessoas que vivem dependendo das outras pessoas, pessoas que vivem nessa constância de sempre dizer: me dá um pouquinho, me dá mais, me empresta, traz para mim, consegue para mim. São pessoas que perdem o privilégio do esforço e da beleza e de coisa boa que é quando você cuida da sua própria vida. Pare de opinar tanto de como a igreja deveria ser, de como tal igreja é, de como tal pessoa é, de como tal família é, de como isso, como aquilo, como aquilo, como aquilo. Para! Comece a se esforçar de trabalhar com suas próprias mãos e cuidar da sua vida. O que é o resultado de quando nós fazemos esses 3 esforços necessários? O resultado é o seguinte: a finalidade, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Olha que palavra boa! A Bíblia nos diz que a finalidade de quando você se esforça e faz o esforço necessário, esse esforço necessário para buscar uma vida tranquila, esse esforço necessário para cuidar da sua própria vida, esse esforço necessário para trabalhar com as suas próprias mãos, o resultado de tudo isso é que você não vai depender de ninguém. E mais do que isso, você vai ter uma vida decente para aqueles que te observam. A sua vida vai passar a ser admirada. As pessoas vão olhar para a maneira que você reage aos seus problemas e que você tem inteligência emocional para lidar com eles e que você é uma pessoa equilibrada e que você é uma pessoa tranquila, que você é uma pessoa que cuida o que fala, que você é uma pessoa que não fica se metendo na vida dos outros, não fica falando da vida dos outros, e quando ela vê isso na sua vida, ela vai se inspirar. Você vai andar decentemente aos olhos dos outros. Eles vão olhar para você e vão dizer: que exemplo para a minha vida. E que não dependam de ninguém. Quando você vive assim, a sua vida não é um peso, não é um fardo em todo lugar que você anda. E é por isso que esse conselho, essa semente da palavra do dia de hoje, é um presente para a sua vida que você urgentemente deve se esforçar para alcançá-la. Coloque num papel e se pergunte: eu tenho me esforçado e tenho vivido uma vida tranquila? A minha vida no dia a dia é marcada por cuidar mais da minha vida ou por ter espaço para ficar cuidando da vida dos outros, fofocando da vida dos outros, falando mal dos outros? A minha vida tem sido resultado do trabalho, do meu servir, daquilo que eu faço com as minhas mãos. Se você conseguir chegar ao final dessa lista e dizer: eu tenho me esforçado para isso, parabéns! A sua vida tem sido um exemplo e você vai colher muitos frutos disso que você tem semeado. Mas se você chega à conclusão que a tua vida está um caos, que você chega na igreja e tem pessoa que você não dá oi porque você não está bem com ela, que você chega no trabalho e tem 2 que você não fala porque você não gostou do que ela disse, que você chega em casa e já vai direto para o seu quarto e fecha a cara para um e para outro porque não gostou do que aconteceu, que você, quando tem um aniversário de família, você não pode ir por causa do caos que já se tornou aquele lugar para você. Está na hora de você se esforçar.
e fazer esse esforço necessário para consertar a tua vida. Se você é alguém que quando chega nessa lista percebe, eu tenho cuidado muito da vida dos outros. Eu gasto tempo na internet stalkeando a vida das outras pessoas. Eu sento com as pessoas e comento, fulano deveria fazer assim. Tá na hora de você se esforçar para arrancar isso da sua vida e começar a cuidar da tua própria vida e dos seus negócios. Gasta tempo, gasta força, gasta energia se preocupando com a tua vida e não com a vida dos outros. E a terceira coisa, se você tem deixado de trabalhar com suas próprias mãos, se você sempre está pedindo favor, claro que as pessoas podem servir e nós podemos ajudar uns aos outros, mas cuida para a tua vida não ser um peso para os outros, cuida para você fazer a sua parte, cuida para você cuidar das suas coisas e você vai colher os frutos de viver uma vida feliz, uma vida na qual você pode dizer, a dependência de Deus me faz servir aos outros e não viver dependente deles e sendo um peso para eles. Essa é a semente da palavra para a sua vida hoje. Se esforce para alcançá-la e que você colha os frutos de uma vida que se esforça para aquilo que é necessário. Se você gostou desse vídeo, aproveite para deixar o seu curtir. Deixe seu comentário, se inscreva nesse canal e compartilhe essa semente. Cada pessoa que ouvir essa mensagem e levar ela a sério tem a construção de um mundo melhor, de uma vida melhor nas suas mãos. Ajude a mais pessoas a terem acesso a esse material. Fazendo esses gestos simples, você ajuda essa mensagem a chegar muito mais longe. Até o próximo vídeo.